Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que talvez seja familiar para muita gente: o preço que se paga por viver em constante performance. Vamos juntos explorar esse custo e o caminho de volta para um eu mais autêntico. Vamos começar com uma pergunta. Quem é que nunca teve aquela sensação de estar, sabe, atuando na própria vida? Como se a gente estivesse num palco seguindo um roteiro. É uma sensação que muita gente compartilha, mas sobre a qual a gente fala pouco. E como toda atuação, essa também tem um custo. Um preço que, na maioria das vezes, é silencioso. E é ele que a gente vai começar a entender agora. Esse preço não é como uma fatura que chega no fim do mês. É bem mais sutil. Ele vai se acumulando quietinho, como uma dívida interna que nos afasta pouco a pouco de quem a gente realmente é por dentro. O psicólogo Carl Rogers, uma grande referência no humanismo, deu um nome para esse fenômeno. Ele chamou de distância interna. Pensa num abismo mesmo que vai se abrindo entre quem a gente é de verdade e a persona que a gente apresenta para o mundo. Mas como é que essa distância se forma? Será que a gente já nasce assim, meio desconectado? Vamos investigar um pouco a origem disso. Rogers nos lembra de uma coisa muito fundamental. A gente não começa a vida desconectado. Pelo contrário, na infância, nossa experiência é a nossa bússola. O que a gente sente é o que nos orienta. O corpo sabe o que é verdade para nós. E então, em algum momento, acontece uma troca. A gente aprende bem cedo que, para receber amor, para ser aceito, a gente precisa se ajustar. E aí, começamos a trocar a nossa bússola interna, aquilo que a gente realmente sente, pelas expectativas que vêm de fora. É quase uma negociação pela nossa sobrevivência emocional. O próprio Rogers resume isso de um jeito brilhante. Ele diz: quando deixo de ser fiel ao que experimento, pago um preço interior. É exatamente esse preço que a gente está explorando aqui. Bom, esse conflito interno, essa divisão, tem um nome técnico na obra de Rogers que é super importante: incongruência. A incongruência é exatamente isso. É o que acontece quando existe um descompasso, uma falta de harmonia entre o nosso mundo de dentro e a nossa vida do lado de fora. É quando o que a gente sente não encontra espaço para existir no jeito que a gente age. E aqui tem um ponto crucial, viu? Não se trata de falsidade, de uma mentira consciente. A incongruência é, na sua raiz, um mecanismo de sobrevivência. É a forma que a gente encontra para se proteger e para garantir o nosso lugar no mundo. Só que essa estratégia de sobrevivência cobra seu preço, né? E ele aparece como uma ansiedade que a gente não sabe de onde vem, um cansaço que parece que sono nenhum cura e aquela sensação familiar de estar sempre atuando. Mas e se todo esse sofrimento não for o problema, e sim uma mensagem? Vamos tentar olhar para essa dor de um jeito diferente agora. A nossa cultura muitas vezes nos ensina a ver o sofrimento como uma falha pessoal, né? Algo quebrado em nós que precisa ser consertado. Rogers propõe uma virada de chave radical. E se a gente visse o sofrimento como um sinal? Pensa nele como um alarme de incêndio. O alarme não é o fogo, ele só está avisando que tem fogo. E essa citação ilustra de onde vem o alarme. A tensão, a ansiedade, a fadiga, tudo isso surge dessa discrepância, desse abismo entre o nosso eu real e o eu que a gente acredita que deveria ser para sermos aceitos. Então, o ponto fundamental é este: o sofrimento não é um castigo, é um chamado, é a nossa bússola interna, mesmo que de um jeito doloroso, tentando nos avisar que pegamos um desvio e nos afastamos demais de casa, de nós mesmos. Ok, se a incongruência é o afastamento, a congruência é o caminho de volta. Vamos explorar como essa jornada de retorno pode acontecer. Rogers não oferece uma receita de bolo nem uma solução de 5 passos. Ele fala de um processo, de um movimento contínuo e gentil de se aproximar de si. Não é um destino final, mas sim uma direção, uma jornada constante. Esse movimento pode ser visto como um diálogo em 3 partes. Primeiro, se permitir sentir o que quer que esteja aí dentro. Segundo, perceber, tentar dar nome, entender essa experiência. E terceiro, permitir que essa nova consciência comece, aos poucos, a informar as ações no mundo. É a reunificação do sentir e do agir. E vale ressaltar, congruência não é perfeição. Não é fazer tudo o que se quer sem pensar nas consequências. É sobre ser real. É sobre ser honesto com a própria experiência, mesmo que ela seja confusa ou imperfeita. E assim, a gente chega ao convite final que a obra de Rogers nos faz.
O convite é simples, mas profundamente transformador. Criar espaço para escutar a própria experiência com total honestidade. E o que significa escutar com honestidade? Significa abandonar a necessidade de consertar tudo imediatamente. Significa parar de forçar sentimentos que não estão lá. Significa, por um momento, descer do palco. É simplesmente estar presente com o que é real. Fica então uma última reflexão. Depois de uma vida inteira aprendendo a atuar para sermos aceitos, e se a performance mais corajosa e libertadora de todas for simplesmente a presença?